Sabe que... E o Capês mencionou a CPI, Daisy, né? Você sabe que o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, ele afirmou que ele quer convencer os congressistas de encerrarem, tá, o quanto antes todas as CPIs que estão ativas, tá? Em entrevista à Band News, o ministro disse que vai aos colegiados, caso seja chamado, mas que acha desnecessário e um tempo perdido. Em relação à CPI do MST, tá? O Rui Costa, ele disse o seguinte, vou abrir aspas, tá? Estarei lá para responder às perguntas, o parlamento merece a minha atenção, acho desnecessário, acho um tempo perdido, tentarei convencê-los o quanto antes a encerrar essas CPIs e cada um usar a sua inteligência, o seu mandato para ajudar a vida de quem mais precisa, fecho aspas. O proprietário não precisa de nada, já que ele é o próprio otário. É por aí. Pavinato, tu sabe que eu até ia pegar uma esteira nisso que o Capês estava falando, da necessidade da CPI se posicionar. Eu lembro que aqui no Linha de Frente, até quando a gente começou a discutir a abertura das CPIs aqui nesse governo, eu falei que estava muito descrente. E aí hoje, um pouquinho antes de entrar no ar aqui, nós todos estávamos conversando com o Piotto, né? E o Piotto falou uma coisa que eu achei sensacional. Acho que como jornalista a gente pensa muito parecido. Que ele disse assim, que não tem como tu entender a sociedade, aquilo que eu sempre falo, que não tem como tu entender a sociedade ou entender o dia de hoje sem entender o todo dela. E aí, só para a gente falar das CPIs, aí, que vai muito ao encontro do que o Capês falou aqui. Enfim, eu não vou entrar em história, assim, as CPIs elas são instrumentos de mais de um século, enfim, mas aqui no Brasil, eu fiquei pensando esses dias, por que a gente tem essa coisa de instalar tanta CPI aqui no Brasil? Porque a gente teve uma CPI que foi emblemática, que foi a que derrubou o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Então, não tem como tu estudar a história do Brasil sem estudar aquela CPI. Aí, olha o que acontece nesse país. A gente teve a CPI que derrubou o ex-presidente, logo depois a gente teve a CPI dos anões do orçamento, que teve 6 deputados cassados. Eu não sei se alguém hoje no Brasil consegue imaginar uma CPI que tem o poder de cassar 6 deputados. Depois a gente teve a CPI do Mensalão, que colocou o José Dirceu com formação de quadrilha. Imagina, o José Dirceu, que era um dos maiores poderosos do governo PT, formação de quadrilha, né? E acabou com a carreira política dele. Então, as CPIs até aí, elas tinham uma efetividade. Em 2012, a gente teve aquela CPI do Carlos Cachoeira, que teve envolvido o senador Demóstenes Torres, e aí que começou a decadência das CPIs. No final da CPI do Cachoeira, a gente teve um relatório de 1,5 páginas. E o relatório não concluiu nada, não condenou ninguém, não teve, não que a CPI possa condenar, mas não teve efetividade nenhuma. Então, quando a gente vê essa CPI do MST, a gente tinha uma grande esperança nela, embora a CPI da Terra também não tivesse tido um relatório muito conclusivo, mas a gente tinha uma CPI, a gente tinha uma esperança na CPI do MST, mas parece de novo que depois de 2012, nenhuma CPI serviu para mais nada. Começou ali com o Carlos Cachoeira e a gente foi ladeira abaixo. E aí, quando a gente fala do MST, é sempre aquela coisa assim, quando tu tem alguma dúvida em relação ao que está acontecendo, olha para os fatos. Aí vamos olhar para os fatos em relação ao MST, né? A gente sempre critica aqui o MST e vê alguns posicionamentos falando que não, que tem produtividade ali. O MST, no primeiro governo Lula, o número de invasões, no primeiro governo Lula, em 2005, o número de invasões cresceu 45% em relação ao governo Fernando Henrique Cardoso. No segundo mandato do governo Lula, o mesmo personagem político que a gente ouve falar tanto hoje, que é o Stedley deu uma declaração dizendo que as invasões a partir do segundo mandato do governo Lula iriam aumentar e muito, e que ele, inclusive, ia contar com outros sindicatos, inclusive com a UNE, que depois saíram vários personagens políticos aí. Eles cobravam mais de 1 milhão de assentamentos. 20 anos depois, a gente vê esses mesmos personagens políticos atuando na política brasileira e nada mudou. Então, eu acho que isso explica um pouco da minha descrença em relação às CPIs e do fato lamentável de que a gente não muda. A gente está, desde a abertura democrática, vivendo as mesmas coisas. E o Stedley aí ainda dando as cartas e ninguém faz nada, né? Aliás, o Lula ainda não se posicionou em relação às invasões do MST, né? Um ou outro órgão do governo fez uma declaração meio muxoxa, mas ninguém se posicionou efetivamente. Ele não falou do MST, ele não falou do soco da Délis Ortiz nada. Até hoje. Ele não fala... Ele é muito esperto. Ele não falou nada do G. Dias. O G. Dias, aliás, que ontem nós comentamos aqui, pediu ao Supremo para que pudesse não ir à CPI do MST, ele como chefe do GSI, para falar dos relatórios de inteligência, para saber das movimentações dos grupos no Brasil.
Então, parece que há uma preocupação muito grande com esta CPI, Felipe. Há uma preocupação muito grande com essa CPI. E você acha que o Rui Costa ele vai lograr êxito ou é o depoimento dele que vai ser uma perda de tempo, não a CPI? O que eu acho interessante, Pavinato, é que vocês têm ódio do MST. Né? Eu não odeio ninguém. Eu vejo o pessoal aqui colocando a alcunha de movimento terrorista, outros colocando a alcunha de organização criminosa, não é? Mas ninguém quer encarar o fato, né? Encarar Qual é o fato? A raiz da questão Se do você MST. for falar das Sesmarias... Não vou falar das Sesmarias. Hoje não vou falar das Sesmarias, não. Hoje não. O movimento... O MST é um movimento social. É um movimento social legítimo. Eu vou falar junto. Põe a câmera junto comigo, divide comigo, Felipe, eu vou fazer lip sync. Porque eu já... Mas vamos começar do comecinho. Divide a tela. Aqui 2, tipo ringue. Quero que um ou outro. É difícil, hein? Demora, daqui a pouco. É complicado, meus senhores. Vai saber o discurso. Ó, que nem o Fantasia. Agora vamos lá. Gabriel. Começa do começo. 1, 2, 3 e... O MST é um movimento social legítimo, né? Ligado, obviamente, ao governo e a partidos de esquerda. Isso justifica porque o MST, o número de invasões e ocupações cresceram no governo de esquerda. Claro, você está me atrapalhando com esse... Tá bom, deixa só o Felipe Monteiro. Aí é difícil, né? Ele não falou das capitanias hereditárias. Tava igualzinho. Não tava nada Eu que igual. falava das Não tava nada igual. visual. É um movimento social ligado a partidos de esquerda, né? Isso justifica porque que no governo do Lula e no governo de Dilma, né, as ocupações invasões, coloca o que vocês quiserem colocar, né, aumentaram. Não é por conta de desleixo ou de negligência do governo, é sim porque o MST vê no governo de esquerda um momento de... Oportuno de não pagar pelos crimes. Oportuno de pressionar o governo a fazer o que nunca foi feito no Brasil. Uma reforma fundiária, uma reforma agrária clara e eficiente, não é? No Brasil, ô Pavinato, 50% das terras está na mão de 1% das pessoas. Felipe, posso fazer uma pergunta? Ou seja, você? A questão é surreal. Permite uma parte? Permita uma parte. Permitido o Oeste. Sempre a gente faz a solicitação. Se sua parte é concedido, agradeço. Sim, mas muito preâmbulo. Você disse o seguinte, nós estamos falando o seguinte, nós tivemos o primeiro governo Lula, 2003, 4, 5, 6. O segundo governo Lula, 7, 8, 9, 10. Depois o governo Dilma, 11, 12, 13 e 14. Depois Dilma de novo, 15, 16, antes que o Titanic afundasse, houve o impeachment. E eu pergunto, é preciso depois de 4, 8, 12, 16 anos, é preciso pressionar? Então significa que as promessas feitas de que iam mudar tudo, que o governo ia fazer reforma agrária, então é uma grande mentira. Um governo que depois de 16 anos não tenha sequer a relação dos latifúndios improdutivos para fazer desapropriação e tem que ter invasão para pressionar, então o governo fica na narrativa e não faz nada. O Lula naquela live do passarinho, na live do passarinho, ele descobriu para que serve o INCRA. Ele teve a ideia de que ter um banco de terras devolvido. Eu agradeço a palavra, está com você, mas eu agradeço a parte, mas queria só que você respondesse. Por que não tem a relação até hoje de 16 anos de governo e precisa ter 37 invasões para pressionar? Fácil responder essa pergunta, por favor. É muito difícil você mudar a estrutura de poder e mudar a questão censitária, a questão de terra, em 20 anos de governo. Pelo amor de Deus! É muito difícil. Em 20 anos o governo não consegue uma relação de latifúndios improdutivos? Você sabe, Dani, a Dani não gosta de ouvir. Aí eu pergunto para você assim, então precisa que um mandato presidencial seja do quê? Que nada. De 30 anos? É difícil. Eu respeito a resposta dele, mas eu discordo. Quando o INCRA identifica uma terra improdutiva, ela tem que indenizar o dono daquela terra. Óbvio. E você acha que a pessoa não vai recorrer? Não usa os meios institucionais para recorrer o tempo inteiro? Não é isso, não. Usem muito. Não, o governo baixa um decreto declarando a propriedade de interesse social. A indenização tem que ser prévia ou posteriori?
Prévia, mas com Prévia. isso. Então, só que aí você faz a avaliação, paga em títulos da dívida agrária, não em dinheiro, e aí você vai discutir durante um longo processo se vale um pouco mais ou um pouco menos. Mas não é isso que atrasa. Isso atrasa a emissão também, na posse. Isso atrasa também, A emissão na posse não depende do trânsito julgado do longo processo. Isso atrasa também, Capês. Desculpa, pelo amor de Deus, nós estamos falando que em 20 anos, quantos decretos de interesse social... É difícil, é quando você põe um apartamento em cima do outro. Aí você põe uma medida difícil. Ó, eu tenho 20 anos é pouco? Eu tenho ação de desapropriação. Sabe que ano está a minha ação de desapropriação? 76. Mas o governo já emitiu na posse ou não? Eu nem era nascido. Mas já houve emissão na posse. Eu nem era nascido. Mas o que a gente não tá eu falando nem era nascido. A gente tá falando e eu de tenho um estrutura processo de desapropriação que começou em 76. Antes de você nascer. Gente, pessoal, quem está nos assistindo... Quem acha, quem quer fazer uma Você solução... não estava falando de justiça, quem você quer estava arrumar, falando de governo. Claro, é óbvio que é difícil. As estruturas... Está dizendo que o judiciário é moroso. Também. E se o judiciário é moroso, por que você fica dando aumento de remuneração? Eu vou concordar com o Felipe Monteiro, então. E o poder executivo também é moroso. Um país que não tem capacidade de elencar latifúndios improdutivos, baixar decretos expropriatórios e fazer uma reforma agrária, é um país que merece ter invasão de terra pelo MST, porque cada povo tem o governo que merece. É isso. Desculpe.